Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Integra Podcast. Nessa temporada nós vamos homenagear a literatura negra, em especial Conceição Evaristo. E hoje, além da minha colega de mesa, estamos tendo a honra de convidar para falar um pouco sobre uma das obras de Conceição Evaristo, ninguém menos do que Adriana Soares. Adriana é psicóloga clínica, professora do IBMR, se graduou pela PUC em 2003 e é especialista em História da África e do Negro no Brasil pela Universidade Cândido Mendes em 2006. Também é mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo e doutora em Psicologia Clínica e Subjetividade pela UF, recentemente, em 2024. Muito obrigado por ter aceito o convite e por ter vindo falar um pouco sobre Conceição Evaristo, sobre como a obra dela impacta a nossa vida, especialmente pessoas pretas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, uma felicidade estar aqui com vocês. Falar sobre Conceição é sempre um presente, né? Conceição nos ensina muito com a literatura dela, né? E trazendo um lugar para o corpo negro, né? Que é um lugar muito especial dentro da literatura. Obrigada por estar aqui com vocês. Começando a falar um pouco mais sobre o livro, um termo que eu comentei aqui bastante sobre quando eu li o livro, e a palavra que mais me tocou logo no início do livro foi a escrevivência. Esse termo que ela criou e que eu me identifiquei tanto ao decorrer do livro. Toda vez que eu lia cada conto, eu lembrava dessa palavra, porque ela é real. Então, cada conto reflete um pouco do que ainda vemos hoje em dia. Então, é literalmente a vivência minha, sua, dele. Então, o conto, ele conta uma história, mas essa história se reflete em pai, em filho, em mães, em pessoas ao longo da nossa história. Agora nós vamos abordar um pouco mais sobre os homens pretos, né? E eu tenho um trechinho aqui do livro. O contexto é onde o Fio Jasmine se perde no rio com a moça e fica lá e atrasa o trem. Os maquinistas falam esse seguinte trecho, eu vou ler aqui. Máquinas estragam, trilhos partem, ribanceiras despencam, água invade estações. Homens não podem falhar, não podem perder a hora e, se adoecerem, devem avisar antes para serem substituídos ou então trabalhar doentes para morrerem segundo depois após deixarem um posto de trabalho. Então, principalmente sobre homens negros, essa pressão, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa pressão que é imposta sobre os homens negros de não se expressarem e também de não cederem, não ser visto como humanos, ser visto como máquinas. Eu vou separar a sua pergunta, em 2 pontos. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de falar assim, sobre a escrevivência, porque a escrevivência é um método, né? E aí é muito interessante a gente entender o que significa o método de escrita, um método tomado como a escrevivência, tá? Porque a escrevivência, né, Conceição nos diz que é uma metodologia muito específica de população negra, né? E aí ela até nos coloca, né? Claro que outras pessoas podem utilizar o método, mas ele é um método ele é um método encarnado, né? E o que é um método encarnado? Durante a escrita desse livro, mas a gente vai perceber isso muito presente na literatura da Conceição Evaristo, uma coisa que é importante é que todas as pessoas têm nome e sobrenome, né? E tem uma história que ela inclui a família, né? E aí eu acho que é muito importante a gente entender isso quando a gente fala do método da escrevivência, porque a escrevivência é também trazer um lugar que é para além só, única e exclusivamente do lugar de fala, né? É o que significa essa escrita e essa vivência de pessoas pretas com uma história real. E não uma história que é atravessada pela colonização e pelo processo do racismo estrutural, que de antemão já fala sobre nós, né? Falando sobre nós e não nos incluindo, e, acima de tudo, falando de nós como objeto e não como pessoas ativas dentro da própria história. Então, acho que é sempre importante entender por que Conceição fala do método de escrevivência, né? O que é o escreviver, né? Porque não é uma escrita só e também não é uma escrita de si. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, mas é a história da Conceição? Não é a história da Conceição? E não se trata sobre isso, né? Porque, na verdade, quando nós lemos coisas
que Conceição escreve, nós nos encontramos, nós, pessoas negras, nos encontramos nessas histórias, porque nós estamos inteiros, nós somos abordados de forma inteira. E aí, por que eu começo por aí? Porque a inteireza é algo que não é permitido para a população negra. A inteireza não é permitido para a subjetividade nem para os corpos da população negra. Quando a gente objetifica um corpo negro, a gente está tirando o direito desse corpo de inteireza, né? De ser um ser que carrega a sua própria história. E aí, quando a gente chega, né, nessa orientação que é trazida por esses homens, né? E aí é muito interessante porque o Fio Jasmim, e aí se a gente pensar até nessa característica que Conceição tem de escrever, ela escreve uma história sobre o Fio Jasmim, mas ela escreve sobretudo uma história sobre pessoas e mulheres, sobre amor, né? Sobre corpos. E o Jasmim é o fio condutor de toda a história, né? E não por acaso é o Fio Jasmim. E o Fio Jasmim, ele recebe uma orientação inicial do pai, né, que inclusive quando conversava só com ele, retirava a mãe da conversa. E esses maquinistas passam também vamos colocar assim, a ocupar um lugar de transmissores daquilo que a gente vai entender como masculinidade, né? Mas eu acho que tem uma coisa importante, porque essa passagem que você traz um dos primeiros marcadores, assim, do que é a compreensão da masculinidade, mas eu acho que é importante a gente entender a masculinidade para esse homem preto, tá? Porque a gente tem um lugar de centralização do trabalho, mas a gente precisa entender, né, como aquela música, né? Preto sem emprego, fica sem sossego, né? O que significa isso? Eles passam, ao mesmo tempo que eles passam um código de masculinidade, eles estão passando um dado de realidade. E aí a gente vai ter um dado que, quando a gente fala de população negra, a gente precisa ter muita sutileza para falar de certas coisas, a gente não pode falar dessas coisas no bolo, né? Senão a gente vai só falar assim, ele está reproduzindo coisas que todos os homens reproduzem. E não é assim, né? Porque para um homem negro ficar sem emprego, para um homem negro ficar sem aquilo que significaria a manutenção da sua existência, isso tem um significado diferente. A herança que ele tinha recebido do pai, além dos códigos de masculinidade, era o valor do trabalho. E essa herança também é passada pelos maquinistas mais velhos, mas eles são homens pretos, né? E a gente precisa entender o que significa o trabalho para um homem preto, né? Se você me permite, eu queria fazer um pequeno... E aí, dentro dessa grandiosidade toda dessa fala de Adriana, queria só trazer um parênteses aqui do que, para mim, enquanto homem preto, né, um homem gay, preto e pai, o trabalho significa, né? E aí isso me trouxe uma situação que... Enfim, estava passando por alguns desafios profissionais, e aí, na troca com a minha mãe, ela falou assim... Mas por que você está passando por tudo isso? E aí eu preciso fazer um recorte aqui, né? Que minha mãe, ela foi empregada doméstica, manicure a vida toda, então ela não detém muito dos saberes corporativos, né? Dessa coisa do engolir sapo, etc. E eu virei para ela e falei assim, mãe, mas é só através do trabalho que eu estou conseguindo ascender na vida. Então, é como se o trabalho, para mim, fosse o cerne de toda a minha existência. Eu só consigo prover melhor para minha filha se eu estiver no trabalho que estou, né? Ou, enfim, acessando esses lugares. Eu só consigo comprar um apartamento, viver melhor, se o trabalho me for assistido. E aí, quando a gente não tem, a gente realmente fica sem sossego. Exato. E aí é diferente ter um trabalho para garantia de existência, né? E aí a gente precisa entender como que a masculinidade se encontra com o racismo estrutural, né? E com as desigualdades sociais. Porque quando eu tenho um trabalho para garantir a minha existência, né? Eu estou garantindo a minha sobrevivência, a sobrevivência da minha filha, né? O seu exemplo, e aí a gente vai ter várias questões que se acumulam com isso. Porque a gente vai ver muitas vezes como o excesso de trabalho passa a ser um mote na vida e no cotidiano de pessoas negras que passam
a se compreender apenas no excesso. Né? Então, não sendo, por exemplo, o descanso um lugar de direito. Então, o Fio Jasmim traz para a gente algo que é muito interessante, porque aí ele continua tendo as aventuras dele, mas ele nunca mais tem uma questão no trabalho. Né? Ele poderia perder tudo, né? Ele poderia, inclusive, ter maior contenção naquilo que seria o desejo dele, mas o trabalho não. Né? E aí é interessante porque esses homens estão passando código para ele do patriarcado, quando dão o código de cada mulher, nananã, mas estão passando o código do que significa também um homem nessa situação, na situação dele enquanto homem preto, sem trabalho. E nós falávamos aqui um pouco antes de começar como eu consigo enxergar Fio Jasmim vários outros homens diante de mim, da minha geração, né, do quanto isso ainda é muito real, né, tanto desses amores e desamores, como dessas fragilidades, né, dessa falta de espaço para se entenderem enquanto indivíduos pensantes, que sentem, né, e que podem tratar dessas fragilidades, né. Então, a proporção que Conceição Evaristo, pelo menos na minha perspectiva, fala de Fio Jasmim é na mesma intensidade que eu consigo olhar para o meu genitor, para o pai do meu genitor. Então, a gente começa a fazer essas identificações, né? Opa, será que é Fio Jasmim? Ou será que é o meu pai? Ou será que é o meu vizinho? Ou será que é aquela história, né? Do pai que saiu para comprar o cigarro e não voltou, né? E vai vivendo esses desamores. Mas, com certeza, dentro dessa política reforçada do homem não poder sentir. Uhum. Ou não poder colocar para fora, expelir o seu sentimento, né? E aí, a partir disso, eu queria te fazer uma pergunta, que é como hoje, para você, mesmo tendo todo esse avanço, lidar com toda essa questão. Você atende hoje pacientes, homens pretos, e como perceber isso ali no dia a dia, nas sessões, essa troca que você acaba tendo? Então, eu acho que tem algo que é importante, né? E eu vou voltar à Conceição e vou te responder também, porque o Fio Jasmim, ele conta logo no início do livro como que foi a experiência dele criança, né? E como que na experiência dele criança, né, e o racismo sofrido na escola por não poder ser o príncipe, né? E aí a figura do príncipe negro acompanha ele o livro inteiro. Mas como que ele se sentiu, né, ao ser abordado assim, num lugar de não direito, né, quando só quem poderia ser o príncipe seria aquele menino branco, loiro, né? E aí eu acho que tem uma coisa assim, que é o que significa já ter desde a infância a marca do racismo no corpo e na subjetividade. Quando eu falo corpo e subjetividade, para mim é a mesma coisa, né? Porque primeiro tudo é corpo, né? Inclusive a subjetividade. E aí a gente vai entendendo ao longo do livro como que ele volta nisso de várias formas, né? E aí, por que eu estou pontuando daí? Porque tem um lugar de uma fragilidade para os homens que vai sendo escondido em tudo aquilo que o Fio Jasmim vai apresentando nas conquistas dele e que no final do livro a gente encontra nomeado como vazio, né? Então, o Fio Jasmim, ele encontra a possibilidade de ser o príncipe pela sedução, mas acima de tudo pela objetificação do corpo negro, né? Porque não é o simples fato do gozo, o simples fato dos encontros, né? A gente vai entender o papel da conquista na vida dele, né? Como que aquele movimento o tempo inteiro ele voltava no lugar do príncipe. E aí a gente vai entendendo como que essa masculinidade, quando a gente fala de homens negros, ela vai sendo construída também no modo à la Frankenstein. Né? Porque uma coisa é você ter uma masculinidade
construída a partir da referência hegemônica, né? E aí uma masculinidade construída sendo a referência. Então, o patriarcado e a masculinidade, ela também não protege os homens negros. Muito pelo contrário, elas trazem para os homens negros toda uma construção deturpada de si, né? Porque eles nunca chegam também no lugar da idealização do príncipe loiro e branco. Ou seja, tem sempre algo que me falta, tem sempre algo de insuficiência, né? E muitas vezes, o que Fio Jasmim faz? Ele transforma o corpo dele no falo, né? É como se o corpo dele e a subjetividade dele passasse toda a ser contida só no falo, naquela grande capacidade que ele tem, né, de sedução, de oferecer prazer, mas ao mesmo tempo chega um momento que ele percebe como ele está oco, né? Porque, na verdade, até que ponto ele não ficou oco lá atrás, quando a professora não escolheu ele, quando ele, por não ter condições, né, emocionais, e eu digo, não é condição emocional por alguma coisa faltá-lo, né? Mas aí eu vou recorrer a Fanon, que nos diz assim, uma criança negra normal, saída de uma família normal, fica anormal no encontro com a sociedade colonizada, a sociedade branca. Porque essa referência branca, ela acompanha tudo, né? E ela vai estruturando, e aí o único lugar de poder que o Fio Jasmim tem, qual é? A sedução. Né? O único lugar de poder que ele tem é o falo. Ele é o príncipe através da sedução. Ele é o príncipe através da objetificação do corpo dele. Né? Então, na verdade, é muito, vamos colocar assim, é muito raso quando às vezes as pessoas falam assim, ah, não, ele só estava repetindo o padrão de masculinidade. Eu acho que, assim, vamos considerar a opinião das pessoas, né? Mas por que eu estou dizendo que é raso? Porque um homem negro não é estruturado no padrão de masculinidade hegemônico. E a gente precisa entender isso. Porque não por acaso, quando a gente pega dados de suicídio, por exemplo, quem mais se suicida são homens negros, né? Jovens negros. Então, os nossos corpos, eles não são matados só por arma de fogo, que nós lideramos o ranking, ou por adoecimentos emocionais, né? Mas também somos suicidados naquilo que é a nossa subjetividade, naquilo que são nossas emoções. Então, a masculinidade hegemônica, ela não cabe. É como se a gente pegasse um sapato e ficasse com aquele sapato apertado no pé, tentando dar conta daquilo, que ele nunca chega. E aí a gente vai ver muito isso presente. E aí, pessoal, vou falar isso com muito cuidado, tá? Por exemplo, quando a gente fala de um homem negro que, ao ascender, ele precisa de um totem, né? Ele precisa de uma referência que, às vezes, não vai ser uma mulher negra. Não vou entrar na questão ligada ao amor, ao afeto, não é isso. E também não estou falando que a gente não pode ter casais interraciais, muito pelo contrário, né? Mas eu estou querendo trazer uma problematização do que significa, às vezes, a mulher troféu do lado desse homem negro. Né? Porque em muitos momentos essa mulher, né, e aí, claro, com todo o afeto que pode existir entre um casal, mas qual a representação que essa mulher vai ter? Né? Por exemplo, qual a representação que a Pérola tinha na vida dele? A gente sabe que não era... a gente está entendendo que todos os personagens são negros, né? Mas a gente tem aí a Pérola como a representação, a mulher da casa, né? Era a mulher sempre que voltava, né? Mas é o porto seguro. Exato. Tem uma frase que ele fala, a de casa é sagrada, uma coisa assim, coloca no texto. Né? Todas são pedras brutas, você que é minha pérola, né? E por aí vai. Mas o que isso quer dizer sobre o Fio Jasmim? E aí, vou colocar até algo para a gente pensar aqui. Se a gente abrir esse livro de ponta a ponta, todas as mulheres têm nome e sobrenome. Sim. Fio Jasmim, não. Vocês perceberam isso? Né? E aí a Conceição é muito sagaz, né? Ela é maravilhosa, assim. Toda a minha honraria a Conceição Evaristo, porque ela está trazendo no nome dele a incompletude. Ela traz no nome dele uma sensibilidade. Jasmim é uma flor. Verdade. Aonde está o direito à sensibilidade desse homem? Uau. Muito bom.
Pode, por favor. Só um ponto, esse era um ponto que eu ia falar sobre a infância, né, de Jasmine, é um ponto que o Júnior também tocou sobre se identificar. Eu lendo, eu me identifiquei com dois pontos, que é o meu irmão e o meu pai. Então, a parte da infância dele, eu vi muito meu irmão, porque eu e ele estudamos em colégios particulares, então ele era o único negro da turma e eu era a única negra da turma. Então, eu tive as duas visões, como mulher preta sendo a única e ele sendo o único, não sendo preterido. Então, aquilo ali eu vi muito e acompanhei ele hoje em dia. Então, existe alguns traços, e até o que eu queria te perguntar, que carregam até hoje em dia essa falta de preterimento, de não ser escolhido, de não ser visto valor. E hoje em dia ele é um homem muito bonito, um homem negro lindo, meu irmão. E hoje em dia tá na moda ser negro, então só vem aquele negro lindo, mas não liga pros sentimentos dele. E a parte do meu pai, a parte mais voltada pro trabalho mesmo. Meu pai passou um tempo desempregado. E hoje a parte que mais faz feliz dele estar trabalhando é de pagar a minha faculdade. Então ele se sente bem em pagar. Toda vez ele pega o boleto pagando com felicidade. Aquilo ali move ele. Então é uma coisa que, poxa, não quer dizer que quando ele estava desempregado eu não via valor nele. Porque só agora ele pagando a minha faculdade ele se sente pai. Então foi algo que ele enxergou no trabalho, nessa oportunidade de me gerar algo, uma felicidade dele. Porque o trabalho passa a ser um lugar de poder, mas de estrutura de valor. Exato. Uma colega de trabalho que virou uma grande irmã da vida, que ela fala muito sobre isso, né? Que a proporção que a gente vai vivenciando espaços brancos, né, e espaços não pretos, a gente acaba se moldando e às vezes até se adaptando a esse formato, a esse código de conduta que as pessoas brancas elas têm e agem ali. Só que a tolerância para o erro, né, nesse ambiente, ele não é da mesma proporção. Então a gente acabando sendo único ali, né, enquanto pessoas pretas ali. O homem ele é produto do meio, se você discordar disso, por favor, me refute, com certeza. Mas eu acho que a gente, com certeza, acaba sendo influenciado, né, pelo nosso modo de viver ali. Só que aí, no primeiro deslize do homem preto, ele nunca vai ser lido como um homem branco. A tolerância nunca vai ser a mesma. Uhum. E a gente acaba entrando nesse Frankenstein, né? Do tipo, cara, mas Sim. A vida toda me ensinaram a ser assim, mas e agora, né? Como eu acho. Aí a pessoa é racista com você fala um pouco mais alto, você quer agressivo. Exatamente. Né? E aí a gente vai tendo toda essa dinâmica de deturpação, né? Todo esse lugar do engolir sapo, como você bem colocou. Você falando agora, eu lembrei muito da Neuza Santos com Tornar-se Negro, né? Porque ela vem falando também como que é difícil, às vezes, ascender. Porque quando você está num determinado lugar, quando você está num lugar que é esperado para o corpo preto, aquilo é sentido de uma outra forma. Você vai poder sofrer racismo. Claro que o racismo, sendo estrutural, ele está em todos os espaços. Mas a grande questão é como é que é, né? Se você pode entrar num determinado restaurante, ou se você pode estar numa determinada escola, ou se aquele carrão é seu mesmo, né? Então, como é que é isso? Porque isso é que também vai atravessando e vai incomodando. E aí, qualquer coisa, qualquer deslize... E é interessante a gente perceber o que é deslize, né? Porque por isso que a gente precisa entender também, não é passar a mão pela cabeça do erro, né? Mas entender como que a mão pesa para um lado e não pesa para outro, né? E entendendo como isso é transformado muitas vezes numa cobrança, numa autocobrança extrema. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso errar. Eu não posso falar alto, eu tenho que saber me comportar, eu tenho que ficar aqui, né, muito contido. E ainda tem um período, né, no universo corporativo que é o período de feedback. Que aí quando você vai colocar o seu ponto, você não pode também levá-lo de uma forma muito propositiva, porque você, de certa forma, tem que agradecer o espaço que lhe foi dado. Exato. Você precisa saber como dizer que você está incomodado com aquilo, porque senão você é a pessoa que, de fato, não merecia estar ali. Sim. E acaba invalidando todo o esforço que você fez como se fosse de graça. Olha, eu vou te falar que a questão nem sei se é o esforço, mas a própria história. Todo o histórico. Entendeu? Por quê? Porque esforço já está presente, né? Já é um esforço. Sair de casa. O esforço já está dado, mas eu acho que é a própria história, uma construção, né? Como que aquilo às vezes cai por terra, assim, da noite pro dia. Da noite pro dia.
E aí, voltando para Fio Jasmin, uma fala sua muito poderosa agora no início, que me tá aqui ecoando na minha cabeça, sobre a objetificação. Durante muito tempo, e aí puxando um pouco o gancho do que a Sil falou do irmão dela, né, que, enfim, a gente acaba brincando com essa coisa, né, de que preto tá na moda hoje. Será que tá na moda mesmo ou são só as pessoas objetificando o corpo negro, sexualizando o corpo negro de uma maneira mais escancarada, né? Porque hoje tem uma trend no TikTok rolando super que é quem perder, beija o fulano. E aí a foto do fulano mais novinho, né? E aí dentro do padrão do conceito de beleza da sociedade, é feio, né? E aí hoje o glow up dessa pessoa, como essa pessoa tá hoje, né? E geralmente são fotos de homens belíssimos, que já eram belíssimos antes, né? Mas hoje, enfim, né? São padronizados. Padronizados e às vezes até com mais acesso, porque tem isso também, né? O Júnior com 12 anos de idade, de repente era visto como feio porque o Júnior não podia vestir uma roupa de marca, o Júnior não podia, não tinha acesso, precisava de muito menos para sobreviver. Hoje o Júnior consegue ter um banho de loja, né? Comprar um boné bonito. Então o Júnior acaba sendo visto pela sociedade de uma maneira muito mais apresentada, entre muitas aspas. E aí eu fico sempre me perguntando se é só isso, essas pessoas ainda continuam se sentindo à vontade para sexualizar, hipersexualizar e objetificar o corpo negro de maneira muito mais sem pudor. Eu fiquei presa nas roupas de marca. Você ficou presa? Por isso que eu tô te olhando com essa cara. E é um ponto sensível mesmo, porque às vezes é só pra curar aquela criança que é pra Madureira no final de ano, uma vez ao ano, pra comprar roupa das festas, tá? Às vezes nem é uma necessidade, às vezes é só pra curar, e aí a gente lida com isso na terapia, não é mesmo? Canção para ninar menino grande, eu acho que Então, porque quando você falou, né, eu fiquei pensando que antes você só era uma criança, né? Pra começar por aí. E aí, quer dizer, você era uma criança que, como toda criança, quando passa pra adolescência, fica desengonçado, né? Tá crescendo, ainda não é maravilhoso, porque não tem nem o menininho mais bonitinho é bonito nessa transição, né? Nem o padrão de beleza tá tão bonitinho assim. Mas eu achei um ponto interessante. Vou lá na objetificação, tá? Tudo bem, mas como eu achei um ponto interessante essa questão da roupa. Por quê, gente? Porque é um outro lugar que vai ser o campo de proteção das masculinidades. Tá? Não só a roupa, mas o carro, o relógio, né? A marca tem que aparecer, porque também eu, por exemplo, vou olhar a tua camisa, eu não sei de onde veio, né? Não posso fazer propaganda. Mas, por exemplo, eu não sei de onde é. Justo. E, sinceramente, né, vocês estão lindos do jeito que estão. Maravilhoso. Mas a grande questão é assim, o que significa hoje para você poder acessar? Porque uma das coisas que se tem, por exemplo, quando você fala Madureira, qual é a primeira referência? Né? Eu só acessava aquilo. Hoje eu estou acessando um outro território. Hoje eu estou acessando um lugar que eu posso comprar certas coisas. Às vezes a gente até compra para além do que pode, né? Mas até que ponto, assim, como que essas coisas ainda não são para garantir acesso, garantir passabilidade, né? E aí a objetificação é o outro ponto que garante passabilidade. A gente tem ouvido, assim, alguns, né, já ouvi relato em supervisão, né, de caso e tudo, e em atendimento, como que para alguns homens negros, às vezes tem sido muito difícil, assim, ter que garantir essa sustentação no lugar da objetificação. Por exemplo, você trouxe a camisa, eu acho ótimo, tá todo mundo bem vestido, mas, assim, vamos pensar, gente, aí eu volto, né, aos nossos maravilhosos jogadores de futebol, né? Entendeu? Que a gente olha e fala assim, gente, está acontecendo alguma coisa, né? Se a gente não olhar, entendeu? E não entender o que é isso, a gente precisa entender do que se trata, né? Será que realmente não há possibilidade da existência de casais negros? Exato. Né? E aí eu entendo, assim, por exemplo, sou casada com um homem negro, né? A gente conhece pessoas, né, famosas, sei lá, Thaís Araújo e Lázaro Ramos,
A questão é assim, pode ser casal interracial, pode ser... Mas o que é? Aí eu volto, né? Por que então, se eu tenho dinheiro, eu preciso de um carrão, né? Eu tinha um paciente que falava assim, não, então, com o meu acesso, eu quero tudo do melhor. Eu quero ser cuidada pela melhor psicólogo, melhor médico, melhor não sei o que lá. Tá, tudo bem, mas e você? É uma reafirmação. E se o dinheiro, né? E se, por exemplo, eu tiver contato com uma pessoa que tem mais dinheiro do que eu, como é que eu vou lidar com isso? Exatamente. Né? Se o meu valor só está vindo por aí. Então, a gente tem todas essas, sim, esses entremeios, né? Eu diria até que infiltrações. E que a gente vai vendo as pessoas vivenciando, vivendo, e assim, com essas infiltrações, né, ali presentes, sabe? E eu acho que muitas dessas infiltrações que a gente acaba sofrendo vem, talvez, principalmente dos lugares que a gente acessa, né? Porque, como a Sil falou, eu acho que em mim, muitas vezes bateu, era sempre no lugar de me reafirmar, né? De receber um elogio, de me fazer presente e notado naquele lugar, majoritariamente ocupado por corpos brancos. Então eu sempre olhei para isso, e aí eu lembro que quando eu passei para L'Oréal, né, trabalhei 4 meses lá, e aí uma semana antes eu estava conversando com a Karen, uma grande amiga minha que também conheci no trabalho, e ela virou para mim e falou assim, amigo, vai com a sua melhor roupa, porque a gente sabe que nesses lugares a primeira coisa que olham é como a gente está vestido, como a gente se apresenta, o nosso corpo ele fala primeiro do que a nossa boca. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e eu lembro que eu cheguei too much, talvez, até na sede da L'Oréal. Mas é porque eu não queria pecar. Claro. Eu queria me reafirmar enquanto pessoa negra, conquistadora daquele espaço, né? Só que isso é muito cansativo, né? Essas infiltrações, né? Essas gotinhas vão caindo de pouquinho em pouquinho. E eu te diria o seguinte, Júnior, você tinha o direito de pecar? Tinha, né? Tinha. Socialmente, não. Mas pessoalmente dizendo, poderia, né? Exato. E aí eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque às vezes a gente confunde onde está a escolha Justo. E onde está aquilo que realmente, se você chega um pouco menos, o olhar que você vai receber. Porque a gente tem algo no olhar que é muito importante, né? Pessoas negras entendem o que significa o olhar, porque o tempo inteiro, né, Carla Cotirene nos diz como que esse olhar colonial, né, como se não tivesse os outros sentidos, tudo é o olhar, né? Então, dependendo de onde você chega, as pessoas te olham de cima e embaixo. Então, eu não sei se você tinha escolha ou se você tem quando você acessa certos espaços, né? Você pode até, às vezes, né? Como se eu também, cheguei em casa, deixa eu jogar tudo, meu lugar seguro, colocar o cabelo pra cima, né? A gente aí vai jogando e ninguém precisa, mas porque é o tempo inteiro essa camisa de força. O tempo inteiro. Né? E tá nessa camisa de força, e é muito interessante quando fala da questão da sedução, porque o Fio fazia isso, né? Fio Jasmin, ele era especialista em sedução. Ou seja, isso é cansativo, né? Porque se eu sempre chego num lugar e eu tenho que estar ali... Porque, veja bem, pessoal, era uma sedução que ela também vinha... vamos colocar assim, ele também tinha que dar uma resposta para aqueles outros homens, né? Parecia que o tempo todo estava sendo observado, ele né? Ele estava suprindo a expectativa resultado daquelas pessoas. Quando ele está indo para a primeira cidade, né, Laranjais. E que aí estão passando os códigos para ele, as meninas, não sei o que, blá, 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 e que ele começa a perceber... E aí ele tem uma passagem que eu não vou lembrar certinho, mas eu achei maravilhoso, que quando ele desce, ele fala, eu vou ser o melhor aqui. Eu vou chamar a atenção. Né? Eu vou ser aquele educado, que é o educado para... Estou falando com as minhas palavras, sim, tá, sim, gente? não, tudo certo. Para seduzir. Né? Vão gostar tanto de mim. E aí o que acontece? As pessoas gostam dele. Os maquinistas começam a validar muito ele. E aquilo passa a ser um mote dele. Ele passa a ter o mesmo modus operandi. Para estar, né, a sedução, o desafio. Mas agora posso fazer um pouco do advogado do diabo? Pode. Como a gente olha agora
para essas figuras que cercavam o Fio e que foram atravessadas por essas questões. Porque a gente entende ali, uma mulher se suicidou, a outra estava em casa, né, ali tendo um filho atrás do outro, acho que até num lugar até de garantia ali da relação, né? Uma outra, nossa, chorava e escrevia para ele copiosamente. Como que a figura de homens como Fio, né, de pessoas como ele, que tratam o sentimento num lugar muito mais racional do que emocional, impactam a sociedade como um todo, e especialmente falando das mulheres negras? Então, aí a gente começa a recrudescer o trauma, né? Porque eu acho que é muito interessante a gente entender as diferentes mulheres, né? Porque quando, por exemplo, a gente chega na primeira cidade, a gente tem a Neide. Neide. O nome da minha mãe, inclusive. Mas a Neide, ela tinha algo que é muito interessante, porque ela tinha toda uma organização familiar que ela não queria sair de perto. Sim. Ela era muito segura de si. E ela tinha todo um asseguramento daquela família, né, daquele cuidado. E aí eu acho interessante a gente pensar, ela não queria sair, o que significava isso, né? Então ela se reassegurava naquele lugar. Tem a avó de Neide, que é uma mulher extremamente especial. Muito especial, né? Acolhedora, né? E que sabia tudo, né? Era a que sacava Exato. mais a Neide. E aí, por que eu acho interessante ela e o livro também começar por ela? Porque ela é que dá o checkmate no Fio. Né? Ela não é submetida ao Fio Jasmim. Ela não idealizou nenhum romance com ele, né? Não, porque o que ela fala? Ela não queria casar com homem nenhum. Nem. Então, veja bem, ela traz uma autonomia, uma liberdade e talvez já uma proteção. Eu não quero homem nenhum, mas eu quero produzir algo desse encontro, que é um filho, que também você não precisa dar conta desse filho para nada. Entendeu? Então, eu acho que é muito interessante, porque isso já traz para ele também uma distorção cognitiva. Ele fica meio... Tanto que ele fala, não vou com essa mulher aí, que isso pode dar ruim, e ela nem aí para ele. A sensação que eu tenho é que ela pegou na mão dele e falou assim, vamos ali naquele trem que tá parado? Foi. Né? Foi ela que falou, vai ser nesse trem, vai ser essa hora, a lua tá certa, eu já sei o nome da criança, não é? Então, assim, ela não estava submetida à espera de um amor. E é muito interessante o jogo que eles fazem, porque ele sendo o príncipe e ela sendo a Cinderela. Uhum. Né? Eu achei linda essa montagem, assim, mas veja só, por mais que ela fosse a Cinderela para ele não era o príncipe para ela. Né? Então ele também é deslocado de um lugar, mas ele segue ok. Né? Eu acho que se de repente o encontro de Neide acontecesse quando ele tivesse muito... No decorrer do livro, talvez ele ficaria muito mais desbancado, né? Porque ali ele ainda não sabia desse poder sedutor. Se ele encontra ela e ela não espera dele nenhuma sedução, na verdade ela que seduz, ele ia se perder. Ele ia falar, ué... Exato. A gente tava trocando, eu e o Seu, durante a semana, enfim, sobre o roteiro, sobre como trazer essa perspectiva até materna para a conversa. Ela perguntou assim, caraca, amigo, eu tava pensando aqui numa pergunta. Qual seria a música que hoje você usaria para ninar um menino grande? E eu lembrei uma do Caetano, que é Todo Homem Precisa de uma Mãe. Porque essa música me atravessa num jeito... Porque quando eu ouço essa música, eu penso na perspectiva de mãe, não no lugar da mulher que precisa assumir o lugar da mãe, mas esse lugar que muitas vezes o homem ele é retirado mesmo, de que o homem ele precisa ir pro futebol com o pai, ele precisa viver a rotina do pai, ter o pai como exemplo, quando na verdade eu, graças a Deus, sou muito melhor porque eu tive uma mãe. E, na verdade, eu só existo por conta dela. E a gente pode entender mãe como todas as suas diversidades de formatos, né? Mas essa figura, né? Do direito do acalento, Exato. do cuidado, do carinho, né? De um aconchego, né? E aí é muito interessante, né? Porque essa canção Para Ninar, né?
esse ninar, né? Será que os nossos meninos têm direitos de ser ninados, né? E aí, né? E as nossas meninas que ficam à espera, as mulheres negras são as que mais sofrem de celibato forçado, né? Que ficam às vezes mais tempo sem parceiros, mais tempo numa situação de celibato, não por escolha. Então, como que essa história, né, atravessa? Porque às vezes realmente na esperança de que eu vou sair dessa situação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de solidão da mulher negra, né, que caiu na boca do povo, mas as pessoas, crianças negras são solitárias, meninas e homens, adolescentes negras e negros são solitários, né? E quando eu trago isso, assim, como que isso vai desaguar lá na frente? Você acredita que eu lembro até hoje a sensação que eu tive quando eu era adolescente, né? Uma amiga de uma prima minha falou que tinha me achado lindo e queria ficar comigo. Eu sinto essa sensação até hoje, assim, porque ela foi exclusiva. Ela foi inédita. Não era recorrente. É um marco. Como assim? Alguém enxergou beleza em mim a ponto de querer... Beleza. E não sexual. Exatamente. Isso me marcou muito. E poucas vezes eu senti isso na minha vida. Porque a gente não tem esse direito. Não, eu conheço uma pessoa que comenta, né, que ia para a piscina do clube do bairro, ele e outros amigos negros, e ficavam, assim, sonhando com o dia que iam ter possibilidade de ficar com alguma das meninas. Né? E, assim, porque isso não acontecia. Não. As meninas sempre escolhiam outros. Né? E a gente precisa entender que meninas eram essas também. Verdade. Né? E aí, pensando no que você falou, né, como que fica? Eu acho que esse corpo que é marcado por esse lugar de solidão, né, de super exigência, né, como que às vezes também no sofrimento faz doer no outro, né, sem até identificar o outro como um ser que também passa pelas mesmas mazelas que ele. Exatamente. Eu sigo um influenciador que fala muito sobre relações pretas, né? E tem uma frase que ele falou que me marcou muito. Ele falou, tá tudo bem você se relacionar com pessoas brancas, você só não pode pautar ou justificar isso porque você não vê beleza no seu semelhante. Uhum. Porque aqui tem um problema. Aqui a gente precisa entender por que você não está se reconhecendo, porque é o que você acabou de falar, né? Uma pessoa igual a você. Exato. Que vem, né, que acessa os mesmos lugares de dor, minimamente parecido ali, né, enquanto pessoas pretas dentro dessa sociedade colonizada. Por que você não consegue enxergar beleza nela? Você foi construído dentro de uma sociedade colonizada a ponto de você só enxergar beleza em pessoas brancas, e aí a gente tem uma questão. Exato. E aí, já indo pro final do livro, eu queria falar sobre uma personagem que me atravessou muito. Eleonora? Parece que essa foi a grande fada que conseguiu ler fio do início ao fim, né? E eu queria muito entender a sua perspectiva sobre essa pessoa, porque parece que ela estava num lugar ali muito de analisar toda a história dele e fechar pra gente com uma conclusão quem Fio era, né? Eleonora... Quer falar alguma coisa? Não. Eu acho que Eleonora, ela passa, assim... Ela é muito especial pela possibilidade de leitura desse outro, identificando um lugar que ninguém tinha capacidade de identificar. Existe um cuidado absurdo ali, né? Tendo uma empatia, e é a partir dela que também as coisas desmoronam, né? Então, eu acho que é muito bonito assim, a forma como ela consegue, porque em muitos momentos... Personas, né, com essa característica, às vezes vão mostrando uma altivez e um distanciamento, né, que às vezes impede até o outro de acessar a fragilidade. Né? Então, às vezes a gente vai ver isso não só em relações amorosas, mas, por exemplo, em relações de pais e filhos. Né? Ter o direito, por exemplo, uma filha vê um pai chorando, um pai preto chorando, por exemplo, né? Não é que você está querendo se fragilizar na frente da sua filha, não vai mostrar a estrutura, mas às vezes você pode estar mal, alguma coisa aconteceu e você está nervoso, você tem direito de estar triste. E aí eu estou trazendo esse exemplo porque eu acho que ela consegue pescar a fragilidade
e trazer toda uma análise para o comportamento dele, né? Todo um campo de compreensão do que significava tudo aquilo, né? E entender que aquilo tudo era uma defesa emocional. Né? Então ela pega assim no ponto, diametralmente, né, no ponto que as pessoas não tinham condição de ver. E ela pega porque ao mesmo tempo que ela se aproxima, ela também consegue distanciar, né, e entender o que mais, né? O que mais tem nesse homem, né? Então eu acho que assim, para mim é a cereja do bolo, apesar de não gostar de cereja. Eu tô com você nessa, eu não gosto de cereja não, mas eu adorei a alusão. Não é? Acho que é isso. Então, para finalizar e para contextualizar, gostaria de pedir uma dica para esses homens, porque como foi abordado aqui durante o podcast inteiro, homens fragilizados não afetam só a si mesmo, e sim as outras relações, ao próximo. Com certeza. Então, homens machucados, machucam outras pessoas, não tendo sentimento, não se expressando da forma como deveria. E isso a gente vê ao longo do livro, onde ele machuca várias mulheres, não ligando para os seus sentimentos. Então, qual seria a dica, tanto para nós, pessoas externas, né, de fora que veem essas situações, como eu vendo meu irmão, eu vendo meu pai, lidaria com essa situação de, calma, você está em um ambiente seguro, você pode se expressar, assim como homens, como eles podem agora na vida adulta, após ter esse trauma, essa fragilidade, essa rigidez toda, se expressarem de forma melhor. Qual seria a dica que você daria para um primeiro passo? Primeiro que assim, homens, vocês não vão deixar de ser homens se cuidando. Porque homens não se cuidam de uma forma geral. Né? Você vai numa igreja, só tem mulheres. É verdade. Né? Você vai na macumba, a maioria é mulher. É verdade. Você vai ao médico, a maioria é mulher. Não é? E aí, por exemplo, né? A gente tem... Tô brincando assim, gente, mas, por exemplo, a gente tem uma questão... Câncer de próstata, por exemplo, mata principalmente homens negros, né? Sim. E a gente vê muitos dos nossos morrendo por não ter ido ao médico. Né, ou fazendo um tratamento numa fase já terminal por acharem que a masculinidade vai ser atravessada pelo exame, né, mas sobretudo pelo autocuidado, tá? E aí eu acho que a gente precisa problematizar e centralizar a pauta do direito ao cuidado para homens, e especialmente homens negros, né? Porque com o mote do trabalho e da sexualidade, se tem um ancoramento que cria um campo de proteção para esses homens, né, que qualquer coisa pode fragilizar. Né? E o lugar do cuidado é um lugar que muitas vezes é o lugar do choro engolido, no direito, né, de não sentir. Me lembro uma vez, um tio muito querido no falecimento do filho dele, que eu falei, tio, me abraça, né? Pode chegar, assim, fica aqui, né? Tava todo mundo sofrendo, mas era filho dele, né? Então, assim, como é que é isso? Como é que é o direito ao cuidado? Ter direito a ser cuidado, né? Todo homem precisa de uma mãe, né? Ter direito a ser cuidado. Então, o lugar do cuidado, acho que precisa ser um mote, assim, pra gente, muito importante em vários aspectos. E aí eu nem traria para o meu lado falando um cuidado psicológico, porque eu acho que aí já meu Deus, que beleza, né? Mas, assim, entender o cuidado como um direito. Né? Porque nessa sociedade que muitos direitos foram retirados, né? E muitos direitos, principalmente da população negra, precisam ser quase que conquistados na unha, né? Você falar de cuidado, às vezes, eu não tenho tempo, eu não posso sair do trabalho, eu não tenho... Né? Envolve muita coisa. Então, centralizar o direito ao cuidado, eu acho que é uma discussão que a gente precisa estar fazendo para ontem, né? E aí nós temos, por exemplo, alguns grupos terapêuticos que estão sendo erguidos, exclusivos para homens, sendo coordenados também por homens, né? E trazendo assim, uma perspectiva do que é essa masculinidade, problematizando por que pode, o que não pode, né? Por que às vezes eu não posso falar para minha filha assim, que eu amo minha filha, abraçar ela, sem que isso, né, tenha um caráter que não pode chegar, não pode não sei o quê. E por aí vai, né? Ou abraçar minha mãe, né, e sentir tranquilo com isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que centralizar o cuidado,
mas entendendo o que significa o cuidado, né? O cuidado enquanto tecnologia, o cuidado quanto um direito, e esse direito que ele é criado em rede, sabe? Um cuidado que se dá em rede, porque aí, né, grupos de escuta entre homens, sabe? Grupos de trocas, escutar a fragilidade do outro, né? Entender a defesa um do outro. Essa seria, assim, a dica que eu daria. E para as pessoas que estão de fora, né? Realmente colocar aqui, olha, aqui é um lugar de segurança, né? Pode ficar à vontade. Às vezes a gente vai percebendo como que, às vezes só ouvir um pouco mais atento, como que a pessoa já chega, como que a pessoa já se abre, né? Agora, a gente precisa entender que isso é um trabalho feito a muitas mãos, né? E algo que, assim, estamos no processo, né? Estamos no processo para garantir, assim, uma saúde mental, mas também uma sociedade mais equânime, né? Uma sociedade que, a despeito dessas estruturas terríveis que são racismo, patriarcado, sexismo, que a gente possa existir, né?